Uma das revelações mais surpreendentes da literatura portuguesa, um homem que sabe escrever e que vai ser o continuador dos grandes escritores. As palavras não são minhas, são de José Saramago e referem-se ao primeiro convidado de hoje, o primeiro convidado do 1 a 1, o novo formato da Antena 1. Bem-vindo, José Luís Peixoto. Olá, obrigado. É um prazer estar aqui. José Luís Peixoto, teve muita graça porque quando eu pesquisava um bocadinho na internet, a primeira fotografia com que eu me deparei no Instagram, não foi a última que o José Luís publicou, foi uma fotografia numa livraria em Madrid. A livraria era a Rafaela Alberti, em Madrid, provavelmente terá sido uma fotografia que o José Luís tirou, e a descrição era livros, cada livro um a um. E eu acho que a partir daí ainda fez mais sentido esta conversa, porque o formato, este formato que agora criamos aqui, que é essencialmente um formato de conversas com algumas pessoas que tenham alguma influência ou algum papel hoje em dia também na Antena 1 e mesmo na nossa sociedade em geral, eu acho que ainda fez mais sentido esta conversa. Portanto, livros, cada livro um a um. E agora, neste formato um a um, estamos os dois à conversa. Sim. Pronto, José, essa viagem em Madrid foi uma viagem que eu tive a oportunidade de fazer neste período tão difícil que atravessamos. No mês de novembro de estive novembro. na cidade de Madrid e participei numa atividade justamente nessa livraria Alberti e eu acho que, ou pelo menos a mim, este tempo às vezes torna-me um pouco emocional. Dá-me assim ou sentimental, melhor. E no caso, voltar a uma livraria como aquela, uma livraria tão rica, é um sentimento bastante avassalador, no sentido em que me recorda um pouco tudo aquilo que tem sido a minha vida, os livros que são tão importantes para mim, e recorda-me também que existem todos aqueles livros, mas depois existe cada um deles. Basta um para mudar, não é, a nossa vida e para ter uma importância imensa. E foi um pouco por aí. O José Luís, desde que começou a escrever, ou melhor, desde que se começou a entender quando recebeu o prémio José Saramago com apenas 27 anos, portanto, o escritor mais novo de sempre a receber um prémio literário da língua portuguesa, ou este prémio literário da língua portuguesa, quando se recebem prémios passa a ter-se mais responsabilidade nas palavras que se põem. Deixa de ser tão Bem, natural ou não? os Passa a prémios não pensar-se mais. transformam os livros. Nós, até como consumidores de cultura, se quisermos colocar assim, também temos de perceber que os livros, os discos, os filmes, depois de serem premiados, não se transformam. Muitas vezes a nossa visão sobre eles transforma-se porque não somos imunes ao coletivo, a essa visão social, mas o objeto artístico continua a ser exatamente o mesmo. Ainda assim, é claro que havendo um número mais alargado de pessoas a prestar atenção àquele trabalho, Há aquilo que se escreve. vai crescendo alguma responsabilidade, vai crescendo um pouco aquilo que se imagina que está do outro lado das palavras. Não me faltam exemplos de leituras que chegaram ao meu conhecimento e que foram completamente uh, impossíveis de serem imaginadas enquanto as escrevia. Lembro-me, por exemplo, de alguns livros que tenho passados para o Braille. Ora, eu Sim, nunca isso é imaginei que espetacular. aquelas palavras que escrevia e que no máximo imaginava num livro ou num ecrã até de um computador, que chegassem a ser lidas por alguém com os dedos, não é? Que tivessem Chegasse então universalmente houvesse ao, essa ao, conexão. ao E isso leitor. é muito importante, não é? Isso é muito importante. Aliás, na rádio acontece a mesma coisa, e isso é um aspecto que me atrai muitíssimo na rádio. Quando se está a transmitir alguma coisa, não se sabe exatamente onde é que vai chegar, não é? As pessoas que vão estar a receber, no caso, aquelas palavras, podem estar em situações que são das mais diversas e que transcendem completamente a intenção de quem a está a dizer. Se olharmos para, nem que seja para três coisas que o José Luís escreveu, hum, temos muita referência aos lugares, temos muita referência às pessoas nesses lugares, aos detalhes desses lugares. O José Luís acha que um escritor é alguém que sabe expor
Por palavras, aquilo em que está a pensar, ou mais do que isso, é alguém que pensa mais do que a maioria das pessoas? Bem, eu tenho dificuldade de responder a essa pergunta, porque aquilo que um escritor é um conceito em evolução, ou seja, aquilo que eu achava que um escritor deveria ser há 10 anos já tem diferenças em relação àquilo que eu acho hoje. Um escritor tem de ser alguém que vê, tem de ser alguém que identifica, tem de ser alguém que reflete sobre aquilo que viu e sobre aquilo que absorveu e que depois encontra forma de criar um objeto expressivo a partir disso. Qual foi assim a mensagem mais, se lembrar, claro, de alguma mensagem mais surpreendente que alguém lhe tenha enviado a propósito de alguma coisa que o José Luís tenha escrito? Bem, uma só mensagem é difícil de identificar, mas claramente existe um livro meu, que foi curiosamente o primeiro livro que publiquei, que se chama Morreste-me, que é sem dúvida o livro em relação ao qual recebo mensagens mais intensas e mais tocantes, porque é um texto que fala de um tema muito sensível, que é o luto e que são as relações familiares e que são o amor que temos por aqueles que pronto, com quem crescemos e que nos, de certa forma, nos acompanharam na nossa vida, e sem dúvida de pronto, esse é um texto que em relação ao qual Chega a muita recebo gente, um não é? retorno Toca. muito, muito intenso. Por falar em redes sociais, José Luís, qual é que é assim a ligação do José Luís com as redes sociais? Sente que é um bocadinho uma obrigação de ter de estar diariamente ou quase diariamente a chegar mais perto das pessoas através das redes sociais? Ou aquilo acaba por ser também um repositório daquilo que vai vivendo e vivenciando? Eu no início não tinha muito interesse pelas redes sociais. Uma das primeiras pessoas que me despertou para as redes sociais foi justamente uma pessoa que trabalha nessa casa, que é o Fernando Alvim, e que há imenso tempo me chamou a atenção para o i5, Ai essa meu Deus, histórica rede social. o Depois, Wi-Fi eu também curiosamente, tive, também aquilo com era outros doido. amigos bastante conhecidos, que são os Municipal, Sim. chamaram-me a atenção para o MySpace. E todas essas redes sociais eu, pronto, tive de ser convencido para entrar nelas. Mas depois, quando nós entramos, chegámos a este ponto em que estamos, não é? Com estas redes sociais a terem esta presença imensa, eu efetivamente já tinha lá está, essa preparação. Também com o meu gosto de estar em contacto com as pessoas que leem aquilo que escrevo, com esta eletricidade que existe nesta oportunidade de É mais publicar uma coisa e instantâneo, ter não é? O imediatamente contacto é instantâneo, reações, não não tem é? de ser. Sim, eu só muito recentemente é que comecei a escrever alguma coisa no Instagram. Eu, Eram só durante as muitos anos, fotografias só. utilizei o Instagram mesmo só como fotografia. E para mim foi muito interessante, até porque lá está, viajando bastante, tinha muita oportunidade não é, de encontrar imagens fora do comum. O Instagram tornou-se uma espécie de diário para saber onde é que tinha estado e a ver ao Instagram, porque senão já me perdia, porque nestes últimos anos também tenho viajado de forma muito intensa, às vezes até um pouco exagerada. Então, e passamos precisamente para essas viagens que o José Luís Peixoto tem feito, segundo ele, de forma exagerada, para o novo formato que o José Luís tem na Antena 1, Tanto Mundo, que é no fundo uma crónica das viagens e dos sítios prediletos, podemos dizer assim, de José Luís Peixoto, numa conversa com a Noémia Gonçalves. São lugares por onde passei e que todos eles me marcaram de uma forma ou de outra. Não posso garantir que todos eles sejam lugares preferidos, todos eles são lugares onde eu estive e que me marcaram de alguma forma, e de certa forma a minha intenção é criar aqui quase como uma coleção de memórias, um álbum de lugares muito diferentes entre si, onde eu tive a oportunidade de estar, porque efetivamente nos últimos anos tornou-se quase um objetivo meu viajar, uma filosofia, um,
algo que norteia a minha vida e as minhas escolhas. Viajei de forma exagerada e tenho que dizer que neste último tempo, nestes últimos meses, também tenho estado parado de forma exagerada, não é? Porque Foi para tem compensar a sido. balança, não é? É limitador, não poder sair de casa? Ou não? Ou dá Há espaço bastante, e é para outras muito coisas? claustrofóbico. Eu tenho estado a tentar aproveitar este tempo, tenho tentado fazer algumas coisas que teria dificuldade de fazer mais em trânsito, como estar com os meus filhos e estar com eles de uma forma diferente do que habitualmente, ler, escrever, etc. Ainda assim sinto muita falta de outras coisas também me traz essa possibilidade e esse privilégio que é viajar. Aquilo que descreve dos lugares é aquilo que se lembra no imediato ou chegam-se a tomar notas? Tenho sempre cadernos comigo e tiro sempre notas. Também tiro fotografias como notas e também Sim, muitas vezes gravo sons como notas. Aqui na Antena 1, há alguns anos, tive uma experiência que para mim foi muito compensadora, que gostei muito de fazer, que foi justamente uma reportagem que fiz na última vez que fui à Coreia do Norte e que foi uma sim. reportagem portanto, com voz gravada em estúdio, mas toda ela ilustrada por sons ambientes que gravei nessa viagem. E para mim foi fantástico esse trabalho, porque o som transporta-nos muito. Viajar não é só ver, viajar é ouvir, viajar é sentir ao nível do tato, a E temperatura, cheirar, não é? E cheirar também. cheirar, tudo isso é fundamental e prestar essa atenção é fundamental. José Luís, vamos agora aqui a um especial momento deste 1 a 1, que é uma série de perguntas chamadas de resposta rápida, portanto, vamos lá? Muito bem, vamos lá ver Vamos a se eu isto. consigo. Um verbo preferido, viajar ou escrever? Oh, que difícil. Escrever. Uma frase de um livro que lhe venha imediatamente à cabeça? Tantas palavras que não há para dizer o silêncio. É um verso do Herbert Welder. Uma livraria no mundo? A livraria da Travessa em Ipanema, no Rio de Janeiro. Uma música que acompanhe sempre ou quase sempre a sua escrita? Normalmente é sempre metal, mas não é uma só música, são imensas músicas. Por exemplo, agora posso aqui falar desta banda, que são os Draconian, que é uma banda de doom metal que eu ouço muito frequentemente. Um único livro até ao final da vida, sobre o que é que seria? Sobre a própria vida. Um número ideal de páginas de uma obra? As certas, as necessárias. O número de páginas correto são as páginas necessárias. Cada obra requer um número de páginas próprio. Um lugar? Galveias. Um espaço para escrever? A minha casa. Um hábito de viagem? Ler. Um lugar na internet? Facebook. Um livro de ficção ou de poesia? Poesia. Hoje. 1 Amanhã a 1. talvez respondesse outra coisa. 1 a 1, estavam 1 a 1 com o seu ídolo, quem seria? José Saramago. Muito obrigada, José Luís. Gostei muito de estar aqui Obrigado à também. conversa. Muito obrigada por ter sido o convidado estreia deste 1 a 1. Pronto, Ainda muito foi mais. obrigado Muito e bom obrigada. trabalho também para vocês. Até Muito breve sucesso. e boa Obrigada. quarentena. Depois de darem a volta a todos os convidados, voltem outra vez a mim que eu volto Voltamos. Voltamos. Exato. Não, é bom sinal, é sinal que gostou de estar aqui a conversar connosco.